Nosso projeto Conexão Brasília, o microfone da Rádio Sarandi, está nesse momento com o ministro do Tribunal de Contas da União. Uma satisfação tê-lo com a gente aqui, o senhor que também é nosso comentarista dentro da programação da Rádio Sarandi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, uma satisfação receber aqui o Márcio Povelmaier, de Sarandi, cidade que eu pude representar por muito tempo, quando tive 24 anos como deputado estadual, deputado federal, e agora estou há 18 anos como ministro. Né? Muita saudade de figuras fantásticas que convivi lá em Sarandi, também em toda a região, Barra Funda, por exemplo, ajudamos a emancipar, e todos os municípios dessa região que se emanciparam, nós ajudamos. Então eu conheço toda a região, convivi muito com a cooperativa, mas não somente com a cooperativa, com os ex-prefeitos. Queria deixar aqui a minha lembrança, a minha saudade do Scheibe, que foi prefeito, ajudei muitas vezes ele, tanto aqui em Brasília como em outras partes do Brasil, em Porto Alegre. Figuras fantásticas que temos em Sarandi. Recentemente tive aqui a visita de alguns vereadores, liderados pelo Jonca. Então, para mim é uma satisfação falar com o Sarandi e poder transmitir também conhecimento técnico. Os meus comentários são técnicos, eu não entro no aspecto político, eu procuro orientar o cidadão brasileiro aonde vai o seu dinheiro. E é necessário que todos saibam que o Tribunal de Contas da União, onde eu estou nesse momento, aqui no meu gabinete, a gente fica olhando para todos os poderes. Aqui está na minha frente o Senado, a Câmara, o Palácio do Planalto, o Supremo. Nós fiscalizamos todos os poderes da República. O Tribunal de Contas da União é uma das cortes mais importantes da nação. E para mim, estar aqui e representar, digamos, de São Paulo para baixo, Paraná, Santa Catarina, não tem nenhum ministro que seja dessa região sul. Então eu represento, de certa forma, todo o sul do Brasil, parte do sudeste, que tem essa representação aqui no Tribunal de Contas da União, que são 9 ministros eleitos pelo Congresso. Nós não somos indicados politicamente. O Supremo Tribunal Federal é uma indicação, Márcio, que é feita pelo presidente da República, referendado pelo Senado. Nós somos eleitos pelos 503 deputados e 81 senadores. Então, a nossa independência, a nossa autonomia é muito grande. Para todos os anos dar um parecer se aprova ou não as contas da República. A nossa principal missão é dar um parecer se aprova ou não as contas da República. Por exemplo, se nós demos um parecer e o Congresso vai na mesma linha, acaba perdendo o mandato o presidente da República, como aconteceu com o caso da presidente Dilma. Aliás, foi nessa mesa que tu está me entrevistando que eu assinei o parecer, uma mesa histórica essa, porque em 130 anos, pela primeira vez, o Tribunal de Contas deu um parecer que foi uma decisão não somente do ministro Nardes, foi uma decisão unânime. Todos os ministros votaram a favor para reprovar as contas, porque estavam sendo utilizados recursos para áreas que não foram aprovadas. As pedaladas, o que é? Pegam dinheiro de um fundo, utilizava na época para pagar a Bolsa Família, e aí esse dinheiro não estava carimbado e nem chancelado pelo Congresso Nacional para ser utilizado para outra finalidade. Era como um cheque em branco, pegava dinheiro de todos os fundos possíveis para pagar o Bolsa Família. É claro que em 2014 isso foi muito importante para a vitória da presidente Dilma, mas o tribunal vinha alertando, eu já tinha alertado ela, como presidente que eu era do tribunal, depois fui o relator da matéria, e foi uma decisão de todos os ministros do Tribunal de Contas na União naquela época. Ministro Nardes, o senhor tem um conhecimento de causa muito grande, né? Até pela sua caminhada, deputado estadual, deputado federal, propriamente presidente do TCU. O senhor está falando muito em governança. O que significa isso? Governança são 3 palavras-chave. Para as pessoas que têm a sua família entender de forma mais simples, o pai direciona o filho. A mãe avalia e monitora os filhos, isso é coisa comum entre os casais. Só que nós temos um desafio enorme. Quando se fala em administração pública, toda a administração, são 15 milhões de funcionários públicos que nós temos entre Estado, município e União. Então, é importante ter a governança como um princípio básico, como uma cultura que está impregnada na gestão
de cada prefeito, de cada governador, de cada presidente da República. Por isso que eu escrevi um último livro da Governança e Esperança, que eu vou lhe entregar o livro, onde a gente propõe que haja indicadores. O que é indicadores? É ter números que mostrem como é que está indo a governança das pessoas, porque são as pessoas que tocam, que administram, que trabalham no Estado ou no município ou na União. Então a governança das pessoas é muito importante. Nós temos hoje indicadores de governança de pessoas. A gente sabe qual é o ministério que tem o pessoal trabalhando corretamente, que não tem. E agora, além das pessoas, também a parte financeira, as compras. Por exemplo, todas as compras que são feitas, as chamadas licitações, que o prefeito faz, que o governador faz, nós fiscalizamos. Aliás, eu fui o relator, inclusive, que tem uma nova lei, 14.133, que estabelece como fazer as compras. Tem que ter um planejamento. O Brasil compra hoje 1,3 trilhões de compras entre Estado, município e União. É muito dinheiro, é o dinheiro do povo brasileiro. Então, é necessário acompanhar e monitorar isso. A governança dá a transparência, dá a integridade e dá condições de acompanhar tudo o que está acontecendo na administração pública federal. Esse tema da governança não existia no Brasil. Em 2012, 2013, quando eu presidi o tribunal, eu implantei a governança. Fui buscar as melhores práticas com as nações mais desenvolvidas do planeta e implantei. Hoje nós temos indicadores de governança financeira, governança de tecnologia da informação, governança de compras, e agora estamos partindo para a parte ambiental. Aliás, essa semana, aproveitando aqui a tua visita, nós estamos lançando na quinta-feira o IESGO, que são os indicadores de governança na área ambiental, na área social e na área da governança, ou seja, tem que estar estruturada a governança. Vou aproveitar aqui, vou te passar o livro da governança, A Esperança, porque eu tenho esperança que o Brasil possa ter uma boa governança, transparência, porque a gente tem que saber aonde está indo o dinheiro da população. Então, da governança e esperança. Por que é importante você conhecer toda essa história? Aqui também está o relatório das chamadas pedaladas, que eu fui o relator das contas da República em 2014 e 2015, que teve uma votação unânime no tribunal. Depois o Congresso referendou a nossa decisão. Então eu te passo aqui, Márcio, para você, quando fizer seus programas, de vez em quando dá uma olhada nas regras de governança que tem que ter. Eu fui buscar as melhores regras no planeta. Por exemplo, nós baseamos o nosso projeto no estilo alemão, no estilo italiano e no estilo americano e australiano. São 11 países, mas aí nós temos um decreto de governança hoje, tem um projeto de lei que funciona para a gente poder comparar, buscar as boas práticas que existem em outras nações e implantar no Brasil. Então a governança, para mim, é um tema fundamental. Eleger um prefeito, ele tem que ter noção do que é a governança, o que é a gestão, saber diferenciar o que é governança e gestão. As duas coisas se complementam, mas a governança, eu vou dar um exemplo muito simples para as pessoas entenderem. É enxergar a árvore e enxergar a floresta. Ou seja, você olha uma árvore, tecnicamente você faz uma auditoria, olha uma árvore, vê se a árvore está bem estruturada, se não tem doenças, né? Ou como vê uma planta de soja, vê se não está tendo pragas, né? E as pragas são os desvios, as fraudes que acontecem em toda a nação. E aí você olha a floresta, vê o conjunto da lavoura, o conjunto da floresta. Então vê a árvore e vê a floresta, é a governança. Saber direcionar, saber apontar as prioridades, entregar resultado para a sociedade. Porque sem resultado a sociedade não recebe a educação, a saúde. Então são temas centrais que eu estou trabalhando hoje no Brasil e está pegando. Eu estou indo agora a Nova York fazer uma exposição de uma auditoria mundial de clima que eu estou propondo em nível internacional. Propusemos aqui em nível nacional, primeiro lá em 2013, fizemos uma auditoria nas áreas de reservas de todo o Brasil, depois em toda a América Latina, Caribe, e agora estamos indo em nível internacional. Mostrar as boas práticas, com isso nós temos previsão do clima, para onde está indo o planeta em relação ao clima. Então, uma auditoria coordenada, porque sem chuvas regulares não se colhe a soja. Aliás, eu estive agora no Expo Direto, fiquei impressionado como está bonita a soja lá no sul, porque choveu
de forma correta. Mas o ano que vem pode não chover. E nós já tivemos 4 anos de perdas lá no Rio Grande do Sul. Eu sou produtor rural, então eu acompanho a vida do produtor rural, tanto no Rio Grande do Sul como em todo o Brasil. E é necessário, então, que a gente coordene e dê uma estabilidade para o clima. Depende também do ser humano participar e fazer o desenvolvimento sustentável. Aí que entra a tese do ESG, ou seja, Environment em inglês, né? A questão ambiental, a questão social, a questão de governança. Tudo está conectado, mas a gente tem que ter conhecimento. E eu, felizmente, no longo da minha história política e hoje como ministro, eu consegui captar todas essas informações para trabalhar e tomar decisões aqui em Brasília que possam ajudar a sociedade brasileira. Ministro Nardes, nos seus comentários mais recentes, a gente tem observado uma preocupação que o senhor está tendo grande, né? Com a questão de obras paralisadas, que não foram concluídas ou mesmo subfaturadas. Há um percentual grande dessa situação Brasil afora? Sim, nós temos hoje em torno de 14 mil obras inacabadas, nós fizemos um levantamento. É o dinheiro que mal aplicado, é falta de planejamento, é falta de governança, né? Começa a obra e não termina. Aconteceu com as creches lá atrás, com as UPAs. Agora o governo já me mandou um projeto, que eu sou relator aqui, querendo fazer isso de novo. Não adianta querer fazer obra se não conversar com o município, se não conversar com o Estado. Não adianta você fazer uma obra se não tem dinheiro para tocar. A responsabilidade fica para o prefeito. Então, fazer obra tem que ter diálogo entre Estado, município e União. Fazer alguma coisa tem que ter transversalidade, tem que atravessar o conhecimento, a cooperação entre o Estado, município e União. Então, eu fico criticando quando os projetos vêm mal feitos. Por isso que eu propus a governança. Em vez de nós fazer a punição e correr atrás depois de que a coisa foi feita, depois que o prejuízo já aconteceu, começou a obra e ficou inacabada, você trabalha preventivamente. E aí os indicadores de governança é que nos possibilitam isso, de verificar se vai errar ou não, porque você faz um levantamento. Então hoje, o fato de nós ter governança de pessoas, de TI, financeira, de compras, a gente já vê onde está acontecendo o erro. Aí corrige a administração. É como um agricultor que tem um agrônomo, se ele está trabalhando bem, está produzindo os seus empregados, não precisa trocar. Mas se não está trabalhando bem, você tem que trocar, senão o agricultor que precisa do conhecimento técnico de um agrônomo, muito agricultor já tem o seu próprio conhecimento, sua experiência, mas assim acontece com os médicos na saúde, ou acontece com os enfermeiros, ou acontece com qualquer trabalhador, tem que estar bem treinado, bem preparado. Por isso que se chama governança de pessoas, governar as pessoas, treinar as pessoas. A nação precisa disso. Eu estou tentando passar essa imagem para o Brasil todo, e eu acho que estou conseguindo, Márcio, aos poucos. Eu estou há 10 anos fazendo isso, mas já temos os indicadores de toda a administração pública. Eu vou fazer esse ano mais um trabalho, juntamente com todos os ministros do TCU aqui, vamos fazer um trabalho de levantamento de indicadores, agora com ESG, ou seja, com a parte de ambiental, com a parte social e governança. E estou indo a Nova York lançar essa tese de uma auditoria mundial de clima, e aqui estamos avançando para ter mais rígida administração. É como um agricultor que tem um agrônomo, se ele está trabalhando bem, está produzindo os seus empregados, não precisa trocar. Mas se não está trabalhando bem, você tem que trocar, senão o agricultor que precisa do conhecimento técnico de um agrônomo, muito agricultor já tem o seu próprio conhecimento, sua experiência, mas assim acontece com os médicos na saúde, ou acontece com os enfermeiros, ou acontece com qualquer trabalhador, tem que estar bem treinado, bem preparado. Por isso que se chama governança de pessoas, governar as pessoas, treinar as pessoas. A nação precisa disso. Eu estou tentando passar essa imagem para o Brasil todo, e eu acho que estou conseguindo, Márcio, aos poucos. Eu estou há 10 anos fazendo isso, mas já temos os indicadores de toda a administração pública. Eu vou fazer esse ano mais um trabalho, juntamente com todos os ministros do TCU aqui, vamos fazer um trabalho de levantamento de indicadores, agora com ESG, ou seja, com a parte de ambiental, com a parte social e governança, e estou indo a Nova York lançar essa tese de uma auditoria mundial de clima, e aqui estamos avançando para ter mais indicadores para que o gestor, quando ele vai tomar decisão, ele tenha mais conhecimento técnico para gastar bem o dinheiro, porque 40% do imposto é pago pelo cidadão. 145 dias, praticamente, o cidadão paga de impostos
e vem tudo para o governo federal, e ele que gasta. Então nós temos que estar atentos a tudo isso. Ministro Nardes, em relação à pandemia, gostaria de lhe perguntar, a gente ouviu muitas informações durante a pandemia, né? Algumas confirmadas, outras desencontradas, gostaria de lhe perguntar, hoje aqui no Tribunal de Contas da União, tem muita situação em aberto ainda em relação à pandemia? Ainda tem alguns processos abertos, foi gasto o dinheiro de forma errada, foi repassado muito dinheiro para os municípios, para os estados, o presidente da República na época descentralizou os recursos, mas muitas coisas não foram entregues. Teve o fato de nós fazermos aqui uma auditoria onde que detectamos de vacinas que não foram usadas, né? E tivemos vários medicamentos, e isso acontece permanentemente. São bilhões e bilhões são gastos na área da saúde. Passa de 140 bilhões o orçamento da saúde. É o maior orçamento da saúde e depois da educação no Brasil. Então, nós temos que estar atentos, e isso é a falta de governança. Então, o Brasil precisa ficar atento, gastar bem esse dinheiro, porque esse dinheiro pertence à sociedade brasileira. Quando tem uma obra inacabada, um prédio abandonado, quem está pagando aquela conta é o cidadão que trabalha 145 dias para o governo. Ou seja, ele está pagando seus impostos. Quem administra esse dinheiro, boa parte é o presidente da República, o governador ou o prefeito. Então tem que estar de olho. E a minha missão aqui é ficar de olho e saber aonde está indo o dinheiro do cidadão. Nosso jornalismo, ministro, tem um slogan que diz o seguinte, encurtar a distância entre aquilo que é versão e aquilo que é fato. Muitas vezes a nossa audiência liga para mim e diz, mas está acontecendo tal fato, por que os órgãos não agem? No caso, o Tribunal de Contas da União, ele precisa ser provocado para agir? Claro, cada cidadão pode mandar. Uma informação, tem uma corregedoria, né? Tem uma ouvidoria, ele pode mandar. E outra coisa importante que eu vou passar a informação para ti, Márcio, o cidadão não precisa colocar o seu nome, ele pode mandar de forma anônima as denúncias em relação a obras que estão sendo feitas com dinheiro da União. Nós fiscalizamos a União, claro que fiscalizamos também os estados e municípios quando tem dinheiro da União, mas o cidadão pode passar a informação através da ouvidoria do Tribunal de Contas da União. Aí o tribunal, dependendo da importância da matéria, porque tem coisas muito importantes e tem coisas menos importantes. E nós não temos perna para atacar todas as áreas. Nós temos 1.500 auditores, todos concursados, e andamos por todo o Brasil. Eu visito todo o país. Hoje eu tenho um mapa do Brasil na minha cabeça, conheço muito bem o Brasil, como conheço muito bem o Rio Grande do Sul. Fiquei muito feliz de estar agora na Expo Direto. Encontrei muitos amigos de Sarandi, que me encontraram lá e me abraçaram. Ô, ministro Nardes, o senhor é deputado, o senhor nos visitava. Claro que eu andava muito em toda a região da Grande Sarandi aí. E toda essa região maravilhosa que nós temos de crescimento e de produção agrícola no Rio Grande do Sul. E a Expo Direto hoje é um sucesso. Encontrei gente de Chapada, encontrei gente de toda essa vasta região de produtores de Palmeira, de Carazinho, de todos esses pequenos municípios, Coqueiros, eu encontrei todos, eu conheço todos os municípios que eu ajudei a emancipar todos os municípios. Então foi para mim muito feliz reencontrar as pessoas que vinham me cumprimentar e sabendo que eu estou fazendo esse trabalho agora em nível nacional e cuido mais do Brasil, mas não esqueço do meu estimado e querido, amado Rio Grande do Sul. Ministro Nardes, obrigado pela gentileza, estouramos um pouquinho o tempo, o papo é bom, rende, né? Quero agradecer a gentileza de estar atendendo a nossa reportagem aqui no Tribunal de Contas da União, ficamos sempre à disposição e que bom que o senhor tem essa mentalidade de trazer também aquilo que está ocorrendo no dia a dia do Tribunal de Contas da União, que é acima de tudo uma atitude simpática e que demonstra também o comprometimento do tribunal em estar mais próximo da população brasileira. Eu que agradeço a sua visita, Márcio, a sua qualificação como jornalista, uma pessoa equilibrada, ponderada, e que vem nos visitar e assim nos recordar de Sarandi e de toda essa querida região que eu amo tanto, que é o meu estimado Rio Grande do Sul. E como produtor rural, estou aqui acompanhando como é que está indo a situação da agricultura, especialmente no Brasil, muito preocupado com os preços agora dos produtos, mas é um assunto que nós vamos abordar outro dia. O ministro Augusto Nardes conversando com a gente no projeto Conexão Brasília.